E hoje nós resolvemos trazer um vídeo um pouco diferente aqui para vocês, um vídeo de curiosidades sobre a criptomoeda mais famosa, isso sobre o Bitcoin. E eu tenho certeza que algumas dessas curiosidades você nem imaginava que já aconteceram com o Bitcoin. Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai achar isso bem interessante e algumas curiosidades você vai achar até muito engraçadas. Curiosidade número 1. Que o Bitcoin foi criado e inventado por Satoshi Nakamoto, talvez você já saiba. Mas você sabia que ninguém até hoje tem a mínima ideia de quem é Satoshi Nakamoto? Isso mesmo, desde a criação do Bitcoin, esse nome, esse pseudônimo foi utilizado para dizer que essa era a pessoa que estava por trás da criação do desenvolvimento da criptomoeda, do Bitcoin. Mas ninguém sabe ao certo se esse nome ele corresponde a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então até hoje não se tem ideia de quem é o verdadeiro criador do Bitcoin. Surgiram boatos que rondam até hoje de que Satoshi Nakamoto tenha sido Hal Finney. Hal Finney foi um programador convidado para participar do desenvolvimento do Bitcoin. E foi ele que ajudou a rodar o Bitcoin, colocar o Bitcoin em funcionamento e ainda ficou bem famoso por conta de um tweet que ele fez quando conseguiram colocar o Bitcoin literalmente para funcionar. E até se você quer saber como tá Hal Finney hoje, Hal Finney faleceu infelizmente em 2014 por conta de uma doença degenerativa. E outra curiosidade que ronda sobre isso, mas não fazem parte das 6 curiosidades do nosso vídeo, é que Hal Finney foi congelado por criogenia. Isso mesmo, aquelas experiências que eles fazem de congelar o corpo para que num futuro próximo, ou talvez não tão próximo assim, né, essas pessoas sejam ressuscitadas e possam voltar à vida. Então ele tá com o seu corpo aí congelado em criogenia e talvez com os bitcoins guardados aí esperando o momento do seu retorno. Mas só lá Deus sabe, né? E também não se tem certeza alguma de que Hal Finney tenha sido o famoso Satoshi Nakamoto. São apenas boatos e especulações. Curiosidade número 2. Só existem 21 milhões de criptomoedas do Bitcoin. Ou seja, só existem 21 milhões de unidades do Bitcoin. Então, quando esse número chegar ao final, somente as pessoas que compraram ou mineraram Bitcoin vão ter elas. Não vai ser possível você fabricar novas moedas, minerar novas moedas. Então, ela está limitada a essa quantia de 21 milhões. Se a gente for colocar numa escala do número da população mundial, que está aí na casa dos 8 bilhões, são pouquíssimas moedas para tanta gente, né? Então, por isso que ela é uma moeda, uma criptomoeda escassa e que pode ter aí um grande poder de valorização no futuro, se tudo acontecer como previsto por Satoshi Nakamoto, né? E um ponto importante sobre isso, até o momento já foram minerados mais de 90% dessas 21 milhões de moedas do Bitcoin. Isso quer dizer que talvez amanhã ou daqui a uns 2 anos sejam mineradas todas? Não. Conforme as criptomoedas, os bitcoins vão sendo minerados, vai ficando mais difícil ainda a criptografia que tem em cada bloco, ou seja, mais tempo é demorado para que se consiga trazer um novo bitcoin para o mercado. E está previsto que o último bitcoin vai ser minerado só lá pelo ano de 2140, então vai demorar um pouquinho ainda. Curiosidade número 3. A pizza que já custou 10 mil bitcoins. Isso mesmo. Em 2010 o Bitcoin chegava perto aí do seu preço de 50 centavos de reais por cada criptomoeda, né? E nesse tempo foi feita a primeira transação, ou seja, a primeira compra utilizando bitcoins. E essa compra foi realizada por Laszlo Hanises. Ele entrou para a história ao fazer a primeira compra utilizando bitcoins. E ele comprou nada mais nada menos que 2 pizzas. E essas 2 pizzas lhe custaram 10 mil bitcoins na época. Isso aconteceu em 2010. Ele comprou as 2 pizzas da pizzaria Papa John's. E o valor, atualmente, se fosse convertido em dólares, valeria em torno de 400 milhões de dólares. Essas 2 pizzas teriam custado 400 milhões de dólares. Convertendo para reais, em torno aí de 2 bilhões de reais. E esse acontecimento ficou tão famoso nos Estados Unidos que esse dia ganhou até um nome especial por conta do acontecimento. Ficou Pizza Bitcoin Day. Curiosidade número 4. Bitcoins no lixo. Isso mesmo, essa é a história de um americano que jogou bitcoins no lixo. E não foi uma quantia pequena não. Um certo dia, James Hoyles derrubou bebida no seu computador e resolveu retirar o HD daquele computador e guardou ele. Só que ele esqueceu que ele tinha minerado cerca de 7.500 bitcoins. E esse HD ficou guardado por 3 anos na sua casa até que um dia ele foi fazer uma limpeza, fazer uma limpa nas coisas velhas e acabou jogando esse HD fora.
O valor estimado, aproximadamente, que ele teria hoje seria em torno aí de 1,5 bilhões de reais. Mas, infelizmente, ele nunca conseguiu recuperar esse HD e sabe-se lá aonde está. E se você está se perguntando como que uma pessoa consegue esquecer os bitcoins num HD e jogar fora, isso acontece muito, tá, pessoal? Lá em 2010, 2011, quando era bem fácil você minerar bitcoins, muitas pessoas mineravam os bitcoins, deixavam no HD, esqueciam, formatavam e acabavam perdendo essas criptomoedas. Outras pessoas também passavam pelas wallets físicas e também acabavam perdendo ou esquecendo as senhas e também nunca mais conseguiam recuperar esses bitcoins. E para fato de conhecimento de vocês, esses bitcoins que são perdidos, que não têm mais acesso, infelizmente nunca mais terão acesso mesmo. Eles vão ficar aí perdidos no limbo da história. Curiosidade número 5, o Bitcoin já foi dividido. Sim, hoje ele não é mais uma moeda inteira. Ele já sofreu o chamado fork. Em 2017, o Bitcoin foi dividido 2 vezes em outras moedas derivadas dele, uma chamada de Bitcoin Cash e outra de Bitcoin Gold. Após uma discussão dos programadores da comunidade do Bitcoin, eles resolveram que seria mais vantajoso que o Bitcoin seguisse uma outra linha. E aí o pessoal não se entendeu e do Bitcoin foram criadas essas 2 derivações aí, o Bitcoin Cash e o Bitcoin Gold. Na época, quem tinha essas moedas ganhou proporcional à mesma quantidade que tinha de Bitcoin. E é claro, você tinha também a opção de vender os seus Bitcoins e seguir em uma das 2 linhas, ou continuar somente com uma, só com Bitcoin, só com Bitcoin Cash, ou só com Bitcoin Gold, né? Então você poderia escolher. Infelizmente, quem fez isso, quem trocou os seus Bitcoins por Bitcoin Cash ou Bitcoin Gold, não teve o mesmo resultado expressivo de valorização de que quem permaneceu com o Bitcoin. Então o Bitcoin ele teve aí, nesses últimos anos, né, uma valorização muito mais expressiva que o Bitcoin Cash e o Bitcoin Gold. Não se sabe, né, se esses outros 2 projetos no futuro terão uma valorização ainda maior, mas isso não aconteceu até o momento. Curiosidade número 6, caixa eletrônico para você trocar o seu dinheiro por criptomoedas. O primeiro foi criado em 2014 no Canadá, em Vancouver. E agora em 2020, agora não, né, já fazem 2 anos aí aproximadamente, final de 2020, esses caixas eletrônicos também chegaram ao Brasil depois que a empresa BR Malls fez uma parceria com a empresa ATM, que é a fabricante dos caixas eletrônicos. As cidades que você encontra esses caixas eletrônicos são Curitiba, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo e Recife. Então são 5 cidades que receberam aí 15 caixas eletrônicos nessa época. Pode ser que hoje já existam mais, mas a princípio era isso. E alguns desses caixas eletrônicos já permitem até que você faça o trade, né, a troca do seu dinheiro até por outras criptomoedas além do Bitcoin. E uma curiosidade bônus aqui para vocês, o Brasil foi o primeiro país depois dos Estados Unidos a receber esse tipo de caixa eletrônico que é possível você fazer a troca do seu dinheiro por Bitcoin. E aí, gostou dessas curiosidades? Tinha alguma que você já sabia ou alguma que você não sabia ainda? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e por hoje é só. Até o próximo vídeo.